Olá, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Paz a todos, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, uma excelente madrugada para vocês que irão assistir essa série de vídeos. Nós já estamos agora na 27ª parte, 27 parte, Diabo, Homem e um Ser Espiritual que Existiu. Convido vocês, queridos irmãos e irmãs, a estar participando, vendo vídeo por vídeo, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento da história, dos fatos históricos, da história dos impérios, da história da Bíblia já cumprida, perfeita, plena. E nós estamos aqui passando esse conhecimento. Esse conhecimento, ele é dado de graça. É um conhecimento dos livros banidos, que eles deram o nome de apócrifos. É o conhecimentos dos livros chamados canônicos, que eles deram o nome de canônicos, que eles, no Concílio de Nicéia, acharam lá dentro do achismo que estavam inspirados, que só tinha razão, que só falava de humanidade e que só falava do espírito. Mas nós temos que entender que nós vivemos entre um mundo invisível e um mundo físico e invisível. Então nós temos que ter tanto a fé, também temos que ter a razão, também temos que ter consciência que Deus é o próprio Espírito invisível. Então, nós estamos aqui passando esse conhecimento, como o apóstolo Shaul falou, que o que é espiritual, o que é material. Falamos de coisas espirituais e falamos também de coisas materiais, para que os irmãos entendam. Então, meus queridos irmãos, esta é a série Diabo, Homem e um Ser Espiritual que existiu desde Adão até o juízo de Deus no ano chamado 70, no primeiro século. Não é 1970, meus irmãos. Ano chamado 70, no primeiro século da igreja chamada de Igreja Cristã, aonde os fatos foram consumidos, as profecias todas foram cumpridas, não ficou nada mais para se cumprir, nem o pontinho no i tem para se cumprir. Então, nós estamos aqui para transmitir as palavras das profecias bíblicas, apócrifas, todas cumpridas. E você é um convidado especial, sua família, para estar participando desses ensinamentos, para que o YouTube entenda e faça esse canal crescer. É o canal Yahushua Reina para Sempre. E quando nós falamos de diabo homem, nós estamos falando da carne, da acusação adâmica, da natureza adâmica que ficou em cada um de nós humanos. Sejam brancos, negros, pobres, ricos, todos trazem de lá, do começo, a natureza chamada Adão. No português Brasil, Adão. Adão no hebraico. Então, a natureza adâmica, a natureza terrena está em nós. Está em nós e vai estar até os dias da nossa vida contados aqui nessa terra temporal que vivemos. Até quando nós voltar ao pó, a natureza adâmica vai estar conosco. Por isso a palavra diabolos no grego é aquele que acusa, obstáculo, aquele que atrapalha. E a natureza de Eva é a natureza chamada diabolo, no grego, diabolo, para que os irmãos entendam.
Não que a serpente metáfora é a natureza adâmica, mas a natureza adâmica é aquele que acusa. Aquele que disse para Deus, foi a mulher que tu me deste, foi a mulher, ó Pai. No original está escrito, foi a mulher, ó Pai, que tu fizeste para mim. Ele acusa, ele tira o dele de reta, da reta, falando assim, no português do Brasil, na linguagem de hoje, e diz, foi a mulher que tu me deste, ela me enganou e eu comi. Ele acusa o próprio Criador. Quem acusa? Natureza humana, natureza adâmica. Quem acusa? Diabo. E o diabo, a carne, cria na sua perfeição antes do pecado chamado original, antes, quando eles eram perfeitos, quando eles estavam entre o jardim e o Éden, porque eles eram para passar de um lugar para o outro, era a vontade de Deus, e Deus deu um limite para eles. Eles estavam no jardim e do jardim eles iam para um nível maior, para um lugar mais perfeito do que eles já estavam, porque eles eram perfeitos, eles iam do jardim para o Éden. Pasmem vocês, os irmãos, estão entendendo? Então era para eles subirem, para ser mais perfeito, porque eles já eram perfeitos. Então nós tinha aí, não essa palavra paraíso, mas nós tinha a palavra jardim. Deus plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden, fez eles com liberdade, isso chama-se livre-arbítrio. Deus fez eles com liberdade para escolherem. Isso não quer descer na garganta de muitos irmãos aí em graça, que está ensinando que Deus tirou a liberdade humana, que o homem não tem livre-arbítrio e que também o homem não tinha espírito. Isto é errôneo. Isto é uma blasfêmia, como era falado no mundo da lei. Uma blasfêmia ensinar algo desse aqui nas plataformas digitais. Então os irmãos tomem muito cuidado com esse negócio de predestinação, predestinado antes da fundação do mundo, que Deus escolheu os espíritos lá e veio participar aqui de carne e sangue, ter um corpo já escolhido por Deus, filho de Deus, enquanto outros não foram feitos lá, foram feitos somente da terra, sem espírito. Isso é uma falácia, isso é um filme de Hollywood, isso é um filme da Disney. Isso é o verdadeiro livro apócrifo, que não tem nenhuma inspiração, nem divina e nem carnal. Não tem razão humana e não tem fé ensinar uma coisa dessa. Então, era para eles passar do jardim, porque Deus planta um jardim aqui. Essa palavra plantar, que Deus plantou um jardim, a palavra diz, Deus veio morar aqui. Deus estava aqui. E quando ele veio, ele trouxe a vida, aquilo que não tinha vida, que já existia, mas não tinha vida. Aquilo que já estava aqui, mas não tinha luz. Quando nós olhamos e vemos Deus falar em Gênesis capítulo 1, haja luz, ali era a luz dele, era a vida, era o verbo. Ali a expressão luz sai de dentro dele. E no momento luz traz vida, aquilo que já estava sem vida. A terra já existia, já estava aqui sem vida, sem forma, vazia. Por isso a palavra sem forma e vazia no português do Brasil. Eu estou dando essa introdução para que os irmãos entendam diabo homem, carne humana, natureza humana. E um ser espiritual que foi criado pela natureza humana. Esta é a 27ª parte, diabo homem, vírgula, e um ser espiritual que existiu, que não existe mais,
que existiu desde Adão até o ano 70, até a destruição de Jerusalém pela Roma, pelos soldados romanos de Apocalipse capítulo 9, que nós olhamos e admiramos, falando, nossa, como a Bíblia ela é profunda. Olhamos o livro de Lucas capítulo 21, Marcos 13, Mateus capítulo 24, as profecias já cumpridas de Daniel, que nós estamos aqui ensinando os 4 animais, a estátua. Olhamos também as profecias dos profetas chamados menores ou maiores. Olhamos o livro de Daniel capítulo 12, que ele diz que naquele último dia uns se levantará para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, que naquele grande dia se levantará Miguel e pelejará pelo seu povo. E isto tudo já é cumprido, já é consumado, já é feito. Então, eles iam para o Éden, para um nível maior, um lugar mais perfeito. Então, no momento que eles criam um ser espiritual, que muitos estão ensinando aí, que era a natureza humana que entra na vida deles, a natureza humana que entra e fazem eles ser imperfeitos, alma viventes, que passam a ser nefesh somente. Não, meus irmãos. Eva, a serpente metáfora, ela não estava fora, como é ensinado aí. A Cabala ensina isso, a Soar. Tudo estão ensinando que o mal estava fora, que era externo, o instinto mal estava fora. E ele, no momento que eles pecam, entra para dentro esse mal e eles passam a ser terrenos, são lançados fora do Éden, do jardim de Deus. Mas nós ensinamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre que nem o mal estava dentro deles, e também ensinamos que eles que criaram pela sua perfeição, pelas suas liberdades, com o poder de criar que eles tinham, porque eles tinham poder de criar, eles eram perfeitos, eles foram feitos semelhantes, por isso a palavra semelhante, que parecia com Deus, imagem de Deus, para criar também como Deus criara. Pela sua palavra, ele criou os animais, criou tudo que veio à existência, ele trouxe vida. Então, Adão e Eva era para criar também seres espirituais. Era para criar somente seres espirituais. Os irmãos estão entendendo? E ele passa a criar um ser. Eva, foi usada a metáfora serpente, ela cria em sua mente, na sua perfeição, na sua liberdade, no seu livre arbítrio, viu, irmãos? No seu livre arbítrio, eles criam um ser espiritual, que deu a metáfora usada no livro de Gênesis como serpente. Eles não eram imperfeitos. O mal não estava também dentro deles e também não estava fora deles. É que pelo estado perfeito que eles tinham o poder de criar, porque eles eram perfeitos, pareciam com seu Criador, parecia com seu Pai Celestial. E a mente de Eva não era a própria serpente, mas a mente de Eva, da mulher, que foi criada pelo próprio Adão, criada pelo sonho de Adão, que os livros banidos, apócrifos, diz que a Eva, a mulher, foi criada pelo próprio Adão. No sonho do próprio Adão, na sua perfeição, antes do pecado, ele cria
ele cria Eva. E porque ele desejava o quê? Ele desejou uma companheira, uma pessoa semelhante a ele. E nesse desejo ele cria, sonhando, diz os livros apócrifos, que Deus satisfaz o desejo dele, porque ele também tem poder de criar. Ele cria Eva no seu sonho. E Eva é uma mulher perfeita, das suas costelas, tira ela das suas costelas e o próprio Criador leva ela a ele e diz: olha, esta é carne da tua carne, osso dos seus ossos, será adjutora. Então, nós estamos vendo aqui o mistério revelado que ele tinha poder de criar seres espirituais. E ele, na sua perfeição, quis passar do limite que Deus deu a ele. Deus disse: não come de todas as árvores, come. Mas do conhecimento do bem e do mal, isso é simbólico, metáfora, figura de linguagem. Não passa, Adão, do limite. Até aqui você pode ir, Adão. Você sabe o que significava isso, meus irmãos? Até aqui você pode ir. A lei de Deus, que era perfeita. Deus anda em suas leis. E a lei de Deus é perfeita. Então Deus disse a Adão, a lei era invisível. A lei era invisível. Não estava em pedra. Só veio estar em pedra em Êxodo capítulo 19, que Deus faz justiça pela primeira vez ao povo de Israel, no monte Jabel Olor, português do Brasil, Monte Sinai. E Deus disse a Adão, não passa daqui. É a lei de Deus. Até aqui você pode ir. Mas ele quis passar. Ele quis se aproximar. Ele passa da faixa amarela, usando aqui um símbolo. Ele passa daquela faixa de emergência e eles criam um ser espiritual, que foi dado o nome de serpente, porque ele quer conhecer mais, ele quer conhecer mais Deus, eles querem conhecer Deus, eles querem ser igual a Deus, e a serpente é criada, ela cria a Eva, a serpente na mente dela, e passa a ser um adversário depois do pecado. Desde ele subir para o jardim, de ir para o Éden, do jardim para o Éden, eles caem para a terra física, terrena, e se tornam terrenos, se tornam diabo homem, e um ser espiritual que existiu. Então, meus irmãos, essa introdução é para que os irmãos entendam mais, porque os irmãos podem estar falando, mas o irmão Fernando está indo na estátua, está indo nos 4 animais, e não está falando um pouquinho mais sobre esse ser, o que está aí no título, que é a série de vídeos Diabo Homem, um Ser Espiritual. Então, eu estou falando isso para que os irmãos entendam que a atuação desse ser espiritual, eu olhando a Bíblia, ele teve uma atuação no mundo antes do dilúvio, antediluviano chamado, que esse ser espiritual, a maior atuação dele foi no mundo antediluviano. E eu vou começar uma série aqui falando dos filhos carnais e dos filhos espirituais. E vou mostrar a vocês que esse ser também estava lá, atuando de uma forma perversa e cruel e terrível. E que até o juízo, até o madeiro, até a morte de Yahushua, de Nazaré, de Jesus de Nazaré, ele foi preso e ele voltou a atuar totalmente como ele atuava no mundo antes do dilúvio. E
eu falei no vídeo que nós ia chegar agora no reino de Deus. Além do reino de Deus, nós ia chegar no reino de Cristo, para depois chegar no reino de Deus. E que agora apareceria o quarto animal, da visão de Daniel, do capítulo 7. E que ele era diferente de todos. Por quê? Deus nos sonhos mostrou a Daniel nas suas revelações que esse ser espiritual ele ia ter uma atuação tão forte atrás desse império. E porque ele atuou nos Sumérios, aquele pessoal da Suméria, depois do dilúvio, eles fizeram rodas, eles descobriram coisas que tinha antes do dilúvio e pegaram aquelas coisas, trouxeram de volta. Astronomias, conhecimentos ocultos, e fizeram o ocultismo hoje. Fizeram o segredo, guardar em segredo, que hoje é usado aquilo que a genética de alguém, a genética dos filhos de Sem, Cã e Jafé trouxeram após o dilúvio, que estava desativada, que estava morta, mas por um dos filhos de Noé, aquela genética, ela foi ativada de volta através de um dos seus filhos. Mas este é um assunto que eu vou falar dos filhos de Deus carnais e dos filhos de Deus espirituais. Depois vou estar falando de Sem, Cã e Jafé, depois do dilúvio. Tem muitas coisas boas vindo por aí, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, muito conhecimento de livros banidos, de livros apócrifos, muito conhecimentos espirituais, muito conhecimento da Bíblia, da história aleatória. Então, os irmãos, fiquem à vontade para comentar, para falar, para desconcordar, fique à vontade. E aquilo que tiver em nossos alcances, categoricamente nós vamos estar aqui passando esse conhecimento. Então vamos ao que importa, direto ao ponto: diabo, homem e um ser espiritual que existiu. Este ser criado não foi um ser com corpo, ele não era um ser físico. Eu quero deixar isso bem claro, ele era um ser chamado espiritual, um ser espiritual que não tinha corpo, não tinha rabo, não tinha chifres, não tinha roupa vermelha, como é o ser que a religião criou em suas mitologias. Não, é um ser criado por Eva. A serpente foi metáfora, aquele que tem o instinto mal foi criado. Ele foi criado pela perfeição no estado glorioso, perfeito deles, dos primeiros homens que Deus criou. Dos primeiros homens que Deus criou. Então, deixar isso bem claro, porque os irmãos podem estar falando, irmão Fernando, acredita que existe o diabo da religião, que os líderes religiosos pregam, né? Satanás de chifre, de roupa vermelha, o cão, o capiroto. Não, não é isso que eu estou falando, meus irmãos. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para que não tenha problema aqui na gravação. Tá arrumadinho aqui, né? A gente esquece de ligar os modo avião para que não seja interrompido o vídeo, mas estamos aqui para transmitir esse conhecimento perfeito para os queridos irmãos. Então, meus queridos irmãos, vamos direto à pista. Pega a sua Bíblia, fica à vontade. 24 minutos. Eu falei um pouquinho agora sobre o ser espiritual para que nós prossiga na parte 27, que é essa parte agora. Para que os irmãos entendam mais a história da humanidade, e atrás da humanidade tinha um ser criado, sim. Muitos não aceitarão, aceitando não, ele existiu. Os irmãos estão entendendo?
A mesma coisa do ceticismo, o ateu, acreditando em Deus ou não, que eu respeito. Isso é emocional de cada pessoa, de cada ser humano. Mas eu concordando ou não, crendo nele ou não, ele existe. Não vai deixar de existir. Você concordando ou não com ser sem corpo, sem chifre, sem rabo, ele existiu, um ser invisível que atuou na mente, dos gentílicos, que atuou na mente dos homens, tanto aqueles que tinham entendimento de Deus, quando os homens davam, pela sua liberdade, lugar a ele, ele atuava e fazia suas maldades. Mas estava chegando o tempo do seu fim. Estava chegando o tempo da sua eliminação, tanto do mundo espiritual e tanto do mundo físico. Estava chegando o seu final. Então, Apocalipse capítulo 20, esse é o tema dessa série de vídeos, Apocalipse capítulo 20. Versículo 1 diz assim, fica à vontade, pega sua Bíblia, meus queridos irmãos, vamos acompanhar a leitura para que nós tenhamos um perfeito entendimento. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Dragão, antiga serpente, diabo e Satanás são um só. Mas aí você pergunta, Fernando, mas você não falou que o diabo é homem? Sim. Está mostrando na revelação na ilha de Patmos que o diabo criou a serpente. E na visão de João é colocado como um só. E aí é que entra os irmãos aí, em graça, dizendo que é a natureza humana, porque diabo, dragão, antiga serpente, é um só. Mas só que eles esqueceram de continuar a leitura. Eles esqueceram de continuar a leitura para eles entenderem que não era a natureza humana. Por quê? Preste atenção. Vamos entrar já em Daniel 7, a estátua. Daniel capítulo 2, nós já falamos no capítulo 8 também, da visão do bode carneiro. Eles esqueceram de prosseguir a leitura da visão de João na ilha de Patmos. E ele diz que é o diabo, Satanás, amarrou por 1000 anos. 1000 anos, já falei, simbólicos, não era como os amilenistas entendem, os pré-milenistas entendem, os amilenistas, pré-milenistas e milenistas. Entende de uma forma equivocada, errônea, religiosa, que o pré-milenismo entendem que ele vai voltar antes do 1000 anos. Olha, entendem os 1000 anos literais. Que Jesus vai arrebatar a igreja, ficar 1000 anos lá com a igreja, depois vai voltar, depois dos 1000 anos, para destruir Satanás. Você está entendendo, meu irmão? Não tem. É ilógico. Quer dizer que a igreja sobe, fica lá 1000 anos literais, esses anos nossos. Isso é ilógico. Vai ficar lá com Jesus 1000 anos literais, lá não tem números literais. Deus está acima desses números literais, meus irmãos. Ele disse, meus caminhos não são seus caminhos. Isso aqui é uma figura de linguagem. 1000 anos. Os amilenistas, que ele vai vir aqui nesses 1000 anos, derrotar Satanás. Pós-milenistas, e aí vai. Esse é outro assunto.
Mas aqui, para que os irmãos entendam, era simbólicos. Já falei nos outros vídeos que esses 1000 anos significou 30 anos do ano 64, 30 anos literais do ano 64 até o ano 70. Aliás, que significou 30 anos do ano 33, desculpe aqui, do ano 33 da morte de Yahushua de Nazaré, até o ano 64. Foi isso que eu expliquei, falando literalmente, que dá esses 31 anos, que simbolizava os 1000 anos que Satanás foi preso na sua prisão, que João viu. E no ano 64 aconteceu uma catástrofe, uma destruição, um incêndio em Roma, aonde o ser espiritual possuiu um dos imperadores do Apocalipse 17, que João viu na visão, que um existia, 5 já tinha caído, e um existia que era o Nero, Cláudio Nero, da dinastia augustiana. Este foi o anticristo da Bíblia, da história, das profecias cumpridas. Ele tinha um intento do mal, isso eu falei, os irmãos podem estar indo lá nos vídeos, e que do ano 33 da morte até o ano 64, até o incêndio em Roma, este Satanás espiritual, esse ser espiritual, ele foi preso sim, em cadeias eternas, na morte. Por isso o anjo desceu do céu, o próprio Yahushua, com cadeias, correntes, prendeu na sua morte. Isso é figuras. Na sua morte ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo. Se o diabo era a natureza humana, nós vamos prosseguir aqui, não tem como prender a natureza humana. A natureza humana estava lá livre, atuando com a liberdade. Se o Satanás era a lei de Moisés, a lei de Moisés então estava atuando, estava inoperante do ano 33 até o ano chamado 70. Não, é impossível, é ilógico também, meus irmãos. Prender a lei de Moisés. Então, era o ser espiritual sim, do ano 33 até o ano 64, ele foi solto no ano 64 através de uma catástrofe que aconteceu naquela noite de 18 de julho de aquela noite de julho no calendário de Caio Júlio César, no calendário dele, dia 18 de julho de 64, depois de Cristo, aonde 14 zonas da antiga cidade de Roma foi atingidas e 3 destruíram totalmente, que era de madeiras. Então, prosseguindo, ele diz, capítulo 20, e amarrou por 1000 anos, versículo 3, e lançou no abismo, e ali encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu entrei aqui, por quê? Capítulo 20, para mostrar aos irmãos que eu estou falando dos 4 animais, que foram os 4 impérios, estou falando da estátua, que aqui na visão de João ele estava mostrando que não engane as nações. Eu estou falando dos reis, entende a soberania de Deus, para que os irmãos entendam a soberania maior de Deus e uma atuação espiritual querendo imitar o próprio Deus, que é soberano. Então eu voltarei com a 28ª parte. Eu quero terminar com 30 partes essa série de vídeos, Diabo, Homem, o ser espiritual que existiu até o juízo. E eu quero estar agora entrando um pouquinho num 4º animal de 10 chifres, dentes de ferro, e já prosseguindo para chegar ao reino de Deus. Não perca. Um abraço a todos, paz e graça. Daqui a pouco eu volto. Não saia daí. Um abraço a todos, irmãos, paz e graça.